E aí a gente vai falar agora sobre diversificação de investimento, tá? Diversificação do teu portfólio aí de investimento. Então, a concentração em apenas um ativo, ela acaba gerando ineficiência. Então, aquela pessoa que está só na poupança ou está só no Tesouro Selic, a carteira dela no longo prazo, ela acaba ficando de fato ineficiente. E aí a gente tem que o quê? Buscar melhorar isso fazendo o quê? Diversificação, colocando o quê? Como a gente diz aí o ditado popular, né? Não colocar os ovos na mesma cesta. Então, a gente vai procurar diversificar, colocar o teu capital, o teu dinheiro em vários pequenos produtos aí disponíveis no mercado financeiro, tá? Então, ao aumentar a diversificação da sua carteira, você pode melhorar o quê? A relação risco-retorno. E essa teoria ela foi formalizada pelo Prêmio Nobel de Economia, o Henry Markowitz, né? Ele trouxe essa teoria, ele explicou o seguinte, ele exemplificou que quanto mais eu diversifico, eu diminuo o meu risco, né? É óbvio. Então, o que acontece? Quanto mais exposto eu tiver a vários outros papéis diferentes em diferentes segmentos de mercado, eu não fico suscetível a apenas aquele ativo ou apenas um específico ativo. E aí eu começo a fazer o balanceamento, tá? Quando o mercado tem uma forte contração. Então, ninguém sabe exatamente com 100% de certeza se um determinado ativo ele vai subir ou ele vai cair, porque a aleatoriedade aí ela que comanda tudo. E mais devemos saber o que não fazer e não se alavancar e não se concentrar. O que é o conceito de alavancar? É aquilo que eu fico muito exposto, né? E se algo acontecer, eu posso perder muito, tá? Então, evita correr esse tipo de risco, tá? Segundo ponto, não há como montar aí uma carteira de investimento perfeita, tá? Aquela que é desejada por todos os investidores, aquela que não vai ter dinheiro negativo. Amigo, esquece isso, pois ninguém consegue prever o futuro. Então, existe sim oscilações, vai ter um momento que a carteira vai ficar negativa, tem um momento que ela vai ficar positiva, mas a ideia é que no longo prazo ela fique sempre, ela vá positivando e vá crescendo, tá ok? Busque sempre a convexidade em investimentos assimétricos. E em um cenário ruim, perde-se pouco. E em um cenário positivo, ganha-se muito. O que é isso aqui, Jackson? Aqui, amigo, é aquele cenário onde eu coloco pouco dinheiro, aonde eu tenho muito risco. E eu já coloco muito dinheiro aonde eu tenho baixo risco. A gente chama isso da teoria de Barbell, né? Que é como se fosse um supino. Imagina um supino e numa ponta do supino, aonde eu tenho uma concentração maior, né? Eu coloco mais anilhas aqui, por exemplo, eu coloco mais capital, minha força de capital é onde eu deixo mais em ativos de segurança. E caso o mercado eu caia, eu tenha como segurar aqui. E aquele lado aonde eu possa ter uma probabilidade de ter mais risco, né? Caso o mercado venha contra mim, eu perca pouco dinheiro. Então, o meu peso aqui ele é menor, mas a proporção, se o mercado disparar, é altíssima, tá? Então, mantenha, isso é o que a gente chama de convexidade, tá? Mantenha esse balanceamento nos teus investimentos. Isso é fundamental. E caso possua aí mais que o suficiente da sua reserva de liquidez e não pretenda utilizar essa outra parte do dinheiro no curto prazo, você deve sim diversificar o teu portfólio, tá? Então, você que já avançou, tem aí a tua reserva de liquidez, cobrindo pelo menos 6 meses do teu custo de vida, e está sobrando essa outra parte do dinheiro, e se outra parte do dinheiro você não vai precisar no curto prazo, você, de fato, já é um eleito a fazer a diversificação dos teus investimentos. E vem comigo, que aqui é disso que a gente quer falar hoje.